Eu queria pedir que aqueles que aqui na igreja estão e que têm Bíblia em suas mãos, abram-nas no livro de João, por favor. Os que estiverem nos assistindo em casa ou em qualquer lugar e tiver acesso à Bíblia, pegue-a por gentileza e abra no Evangelho do nosso Salvador Jesus, segundo o apóstolo João, capítulo de número 1. Espero que todos estejam tendo uma boa noite. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. João, capítulo de número 1. Capítulo 1. Eu quero ler 3 versículos para nós meditarmos nesse texto nessa noite. Se acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Eterno. João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Tome assento aqueles que aqui estão, em nome de Jesus. Aleluia. Hoje é o segundo domingo de agosto. No Brasil nós comemoramos o que mesmo, irmãos? O Dia dos Pais. Eu disse lá em casa hoje que o Dia dos Pais é todo dia. O Dia das Mães são todos os dias, sendo bem franco. Se nós parássemos para estudar o porquê destas datas e o porquê que elas surgiram, provavelmente você não ficaria feliz de saber por que se comemora ou se passou a comemorar essas datas, seja no Brasil, ou seja em outros países. Existem dezenas de países que comemoram. No Brasil é no segundo domingo de agosto. Nos Estados Unidos já é outro mês. Portugal é outro mês e assim sucessivamente. Mas o Dia dos Pais, ele surge há 4.000 anos atrás, na Babilônia. Para quem não sabe disso, tome conhecimento. Com um jovem chamado Elmeso. E esse camarada chamado Elmeso, ele tinha um pai que ia para a guerra. E o pai morreu nesta guerra. E em memória à divindade que o pai cultuava, ele pegou uma argila. E na argila ele esculpiu o que nós chamaríamos hoje de carta, honrando o Deus daquele pai que havia morrido na guerra. E dali surge então o costume de se comemorar todos os anos àquela divindade daquele pai, o culto àquela divindade daquele pai, que foi lembrada por um filho quando o seu pai havia falecido em uma guerra. Quem sabia disso aqui? Levanta a mão. Ninguém. A grande verdade é que se nós pararmos para estudar realmente as coisas porque elas são, nós nos surpreenderíamos. Nós ficaríamos até chocados. Quem aqui adora a alguma deusa nesta terra, levante a mão que está aqui comigo. Ninguém? Quem usa aqui tênis da Nike? Levante a mão, por favor. Tênis da Nike. Tem pelo menos um aqui, o resto não é o que? É falsificado? Não, é original. Chinês não, né? Original. 35, está certo. No dia que você for em Éfeso,
ou no que restou da cidade de Éfeso, você vai descobrir que o tênis Nike que nós usamos, só usamos por causa da deusa Nike, que em Éfeso chamava-se de Nike. E que ela era uma deusa que proporcionava, de certa... Vocês nunca viram desenhos animados onde a tênis com asinhas apareciam? Ninguém nunca viu isso? Será que já viram? Esses tênis com asinhas que voam são símbolos de divindades pagãs. E Nike é uma divindade grego-romana, que foi absorvida pelo Império Romano, quando ainda a Grécia mandava, e Roma chega e domina, e meio que tudo aquilo ali foi helenizado, né? Todas as suas divindades acabaram sendo absorvidas pelo Império Romano. Nike, a deusa Nike, foi absorvida. E assim vai. Então, muitas das coisas das quais nós fazemos sem ter conhecimento. É igual o Natal, é igual a tantas outras datas, é igual o dia das crianças, que na verdade é o dia de duas divindades romanas. Quem lembra delas? Ninguém lembra? Tem alguém que já foi católico aqui, gente? Vocês são uns católicos bem ralados, viu? Porque eu era católico e por isso que saí do catolicismo, inclusive. Porque quando eu questionei padre as coisas das quais estavam na Bíblia que eu carregava, ele não tinha argumentação para explicar o que a Bíblia que eles carregam debaixo do braço dizia. Nós precisamos parar com os nossos achismos e de aceitar tudo como é, porque é legal. Então, a você que é pai, seja me assistindo em algum lugar ou aqui sentado, parabéns não pelo dia de hoje, mas parabéns por você assumir a responsabilidade de cuidar de uma criança, de ensinar o caminho que ela deve andar, de ser exemplo para ela. A estes pais eu quero dar os parabéns e peço que você aplauda estes, por favor. E se assim fosse comemorado amanhã ou depois, eu diria a mesma coisa aos pais e às mães. Mas eu quero perguntar-lhes nesta noite, então a atenção dos senhores para mim será fundamental. Quantos de vocês aqui acreditam que existe um pai que está acima de todos os pais e que é um pai incrível? Levante a mão e diga glória ao Eterno. E dos que levantaram a mão nesta casa ou que estão me assistindo, quantos de vocês acreditam que são filhos deste pai? Diga glória a Deus. Em caixa alta, né, meu irmão? E aí eu quero falando aqui então, dentro da palavra que eu tenho para trazer para os senhores nesta noite, sobre essa questão de nós termos um pai. Porque nós não nascemos com um pai celeste. Saiba você disto. Nem eu e nem você. Você só está aqui porque algum dia alguém chamado fulano de tal teve relação com ciclana. Desta relação surgiu você, e aquele fulano de tal é o seu pai, e aquela ciclana é a sua mãe. Mas acima disto, só existe um pai àqueles que ele torna filho. E eu quero nesta noite justamente falar no dia dos pais neste país, no dia em que nós paramos para dizer aos pais: parabéns, pai, parabéns a você, pai, parabéns a você, pai. Eu acho que ninguém mais deveria levantar a mão do que todos nós para os céus e dizer a Deus: parabéns, Deus, porque Ele verdadeiramente é um pai, aleluia. E um pai como nunca outro houve e nem haverá. Mas você sabia que nenhum ser humano nasce tendo pai celeste ou tendo Deus como seu pai? Quem aqui é filho de Deus? Levante a mão, diga glória a Deus. Você acredita nisso? Quem acredita nessa parada aí?
Acredita mesmo nesse negócio? Acredita aí atrás que vocês aí são filhas de Deus? Quem faz de vocês filhos de Deus? Quem disse para vocês que nós somos filhos de Deus? E quando você começa a perguntar isso, e é justamente nessa temática que eu quero trabalhar, sendo verdadeiramente um filho de Deus, ou se tornando um filho de Deus, porque nenhum ser humano nasce com isso. Mas se você perguntar a qualquer pessoa neste país, se ele é um filho de Deus, se ela é uma filha de Deus, ele vai dizer assim: eu sou filho de Deus. Até aqueles que de alguma forma acreditam superficialmente num ser celeste, ou coisa do tipo, mesmo estes, ainda assim afirmam: não, mas eu sou filho de Deus. Eu lembro que eu não era crente, tinha por volta de 16 para 17 anos, estava na rua 13 do Vinhais, um bairro aqui em São Luís, estava caminhando com 2 colegas, nós estávamos indo fazer alguma doidice, quando vinham 2 crentes e um jovem crente. E eles pararam-nos na rua para querer falar de Jesus, e as 2 senhoras eram até educadas, ou talvez por serem senhoras, estavam mais preparadas para falar de Jesus para nós. Mas o jovem não, ele era afoito, ele era como um eu da vida, um meio pirado, alguma coisa assim, porque ele virou para mim e para o colega, disse: olha, vocês se acham filho de Deus, mas vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do cão. Olhei para o meu colega que estava do lado, olhei para ele e bogue comeu na hora, meu irmão. Não perguntei. E as irmãs repreendem Satanás e repreendem, sai em nome de Jesus, e porrada comendo no moleque. E na medida que eu agredia aquele rapaz, eu dizia para ele: eu sou sim filho de Deus. Eu peguei assim na camisa dele ali no chão, e eu mandando soco, dizendo: eu sou filho de Deus, rapaz, filho do cão é tudo. A mãe, comecei a xingar Deus e o mundo. Por quê? Porque este é um pré-conceito, é um conceito existente para todos neste país. Se você nasce neste país, você nasce e é um filho de Deus. Só que nós precisamos entender que ser humano nenhum na face da terra nasce sendo filho de Deus. E nenhum ser humano mesmo, não há exceções a ninguém, nem os homens mais parecidos com os santos, ou aos mais rebeldes. Ninguém nasce nesta terra com carinha. Você já viu aquele bebê que nasce, que você olha e diz assim: misericórdia, Jesus, o bebê é feio, é um negócio feio, a cara é feia, o negócio é estranho. Aí você diz: não, mas é um filhinho de Deus, meu querido, né? Para ver se alegra o coração da mãe, do pai. Mas nasce aquele bebê lindo, pele rosadinha com não sei o que, aquele estereótipo que se tem do que é belo. Esse é um autêntico filho de Deus. Nenhum de nós nascemos filhos de Deus, mas há um Deus que quer que todos nós sejamos seus filhos. Quem deseja ser filho de Deus? Abra em Marcos capítulo 16, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Vejamos o que a Bíblia diz, pela boca do próprio Cristo Jesus. Se você não sabia, fique sabendo nessa noite, onde quer que você esteja: ninguém nasce sendo filho de Deus. Ninguém. Ah, quem dera se eu pudesse ter nascido filho de Deus. Olhe para cá, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tenho um pai nessa terra, o nome dele chama-se Juarez. Eu herdei o nome dele. O nome dele é Juarez Gabriel Faria, o meu é Juarez Gabriel Faria Júnior. Mas eu não herdei só o nome dele. Se extraírem o meu sangue, vão ver que há na minha cadeia de DNA também a mesma cadeia de DNA que há nele e que há na minha mãe, porque há uma herança genética impressa no meu DNA que diz assim: você é filho dele. E não é só isso. Por eu ter nascido do meu pai, que se chama Juarez, eu herdei parte do temperamento dele, parte das características boas e das características ruins.
Ele é meu pai. Por ele ser meu pai nesta terra, se algum dia ele vier a morrer e houver alguma coisa que ele comprou, construiu ou fez de bem, de valor nesta terra, a justiça desta terra me chama de herdeiro deste pai. E eu passo a ter uma herança a quem eu passo a ser dono dela, mas não porque trabalhei por ela, não porque eu merecia, não porque eu queria, mas porque a lei diz que eu sou herdeiro, eu sou filho, eu nasci deste homem, e por causa disto, desta conexão sanguínea que existe entre eu e ele, eu sou herdeiro e herdarei com ele todas estas coisas. Olhe para cá, com Deus não é assim. Nós não nascemos com a herança para ir para o céu. Nós não nascemos com a herança de sermos salvos. Nós não nascemos com a herança da glória eterna. Nós não nascemos com a herança de vida eterna. Nós não nascemos com a herança de vencer a morte. Nós não nascemos com a herança de vencer o pecado. Todas estas coisas das quais nós gostaríamos de ter como direito adquirido, nós não o temos. E sabe por quê? Pelo que diz em Marcos capítulo 16. E é engraçado que antes de eu ler, levante só quem é pai, homem. Vai qualquer igreja agora, neste país. Estão pregando uma mensagem para você. Estão pregando neste país uma mensagem que mostra a dignidade que é você ser um pai, a beleza que é você ser um pai, a grandeza do que é ser o pai. Nós trazemos os nossos filhos para cantar aos nossos pais. Eu disse para a Juju lá em casa, eu disse: filha, essa musiquinha que está ensaiando, tu não quero que tu cante só hoje não. Por que, papai? Porque eu não sou teu pai só hoje. Amanhã de manhã, no café da manhã, quero ouvir tu cantando para o papai. Papai, não, canta para mim. Mas papai, mas é hoje. Pois é, nós educamos, nós ensinamos, nós mostramos e aproveitamos esta data para honrar homens feitos de carne e osso como nós, como eu e você, pecadores, cheios de defeitos, quando na verdade deveríamos estar dizendo a essa nação: existe sim um pai, e este pai, ele não deve ser apenas lembrado uma vez ou outra, é um pai que antes mesmo que eu e você nascêssemos, ele olhou para nós, ele nos amou, e porque nos amou, nos deu o seu filho para morrer por nós. A este Pai celeste seja a honra e a glória e o louvor. Em Marcos, no capítulo 16, o versículo 15, disse Jesus assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda o que, irmão? E aí ele vai dizer assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Existe uma grande diferença entre ser criatura de Deus e ser filho de Deus. Você sabe por que Jesus não mandou pregar aos filhos? Porque Jesus deveria ter dito assim aos apóstolos: olha, saiam pelo mundo, preguem pelo mundo aos filhos de Deus. Preguem a todos os filhos, diga-lhes que o reino de Deus chegou, diga que eles devem crer e serem batizados, para que eles sejam salvos. Digam a eles que se eles não crerem, eles serão condenados. Mas Jesus não disse isso aos apóstolos. Jesus olha para os apóstolos e diz: olha, eu quero que vocês saiam pelo mundo, e aonde houver uma criatura, aonde existia alguém que foi criado, aonde existia alguém que foi feito por Deus, eu quero que você anuncie que existe um Deus que é Pai e que quer tornar esta criatura filho dele. Louvado seja o nome do Eterno. Mas eu não posso ser filho de Deus simplesmente porque eu desejei, porque eu quero ou porque determinei. E eu quero nessa noite estar falando com os senhores aqui e aos que estiverem me ouvindo sobre a grande diferença entre nós sermos criaturas de Deus e nós nos tornarmos filhos de Deus. Quantos aqui são criaturas de Deus? Levante a mão assim comigo. Você é criatura de Deus? Você sabe por que você é criatura de Deus? Porque Deus o criou.
quem lhe concebeu dentro do ventre da sua mãe, quem fez com que aquele óvulo pudesse realmente ser alcançado por um espermatozoide e dali nascesse, concebesse uma criança que se tornou você quem é hoje, foi Deus. Então Deus te criou, molécula a molécula Ele foi te gerando, cada pedacinho do que você é, foi criado por Ele, para a glória dEle. Mas Ele te criou com um propósito, Ele nos criou com um propósito, para que um dia nós deixássemos de ser apenas criaturas, para nos tornarmos agora filhos de Deus. E aí eu digo a você, quantos desejam serem verdadeiramente filhos de Deus aqui nesta igreja? Existem algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, no texto base que nós lemos, em João, no capítulo 1. Para tanto, deixem aberto as vossas Bíblias neste texto. Primeiro, a Bíblia fala que em João, capítulo de número 1, versículo 11, assim: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então olhe para cá, primeira coisa que eu quero que você entenda: ninguém nasce filho de Deus, todos nascemos apenas como criaturas divinas, e só existe uma forma de nós nos tornarmos filhos, é quando Deus, pelo seu poder e para a sua glória, olha para você e diz: a partir de hoje eu lhe torno um filho de Deus. Quem já vivenciou essa experiência de se tornar filho de Deus? É curioso porque existem 3 negações desse texto. Esse texto faz 3 negações que eu quero compartilhar com você. Ninguém pode ser filho de Deus por herança genética. Nós não podemos e nós não seremos filhos porque decidimos que somos. E ninguém poderá determinar que somos filhos de Deus porque alguém simplesmente o quer. Então existem 3 coisas no versículo 13 que eu quero compartilhar com você. Primeiro, a Bíblia diz que nós não somos filhos de Deus nascidos do sangue. Quem já ouviu falar num homem que é pesquisador, cientista e escritor chamado Greg Braden? Ninguém. Esse cara ficou famoso no mundo inteiro há pouco mais de 2 anos, quando ele apresentou uma pesquisa científica estudando cromossomo a cromossomo no DNA humano, e ele percebeu que as 4 letras que formam o nome de Deus, Yud, He, Vav, He, as 4 letras em hebraico que falam do nome de Deus, que expressam o nome de Deus, ele percebeu que no DNA humano, de todos os seres humanos, não se achou isso nos animais, não se achou isso nas plantas, não se achou isso nos peixes, mas quando foram para os seres humanos, ele estudando toda a cadeia de cromossomos, ele percebeu que o tetagrama divino, que o nome do Eterno, que o nome do Todo-Poderoso, Deus dos judeus, e este cara não é judeu, ele não é um crente, ele não é um servo, ele é um pesquisador que, estudando toda a cadeia de cromossomos, descobriu que há uma espécie daquilo que nós chamamos de assinatura de Deus, ou assinatura de uma divindade, ou assinatura de um Criador em todos os seres humanos. E aí ele, estudando essa cadeia de cromossomos, ele percebe que de todas as divindades humanas cultuadas, desde a antiguidade, no Egito, desde a Síria, a Babilônia, a Grécia, Roma, na Índia, no Japão, aonde existia uma divindade, pegava-se o nome daquela divindade nas suas origens e pesquisava
pesquisava-se, não se achava nenhuma característica, não se achava nenhum nome dentro dos nossos cromossomos que se referisse a essas divindades. Mas quando ele chega no povo judeu e pega o nome do Deus de Israel, de Adonai, ele pega o Deus de Adonai, do verdadeiro Senhor, pega o nome no hebraico e vai pesquisar dentro do DNA humano, ele pega um choque, porque ao olhar naquele microscópio subatômico, ele percebe que o tetragrama de Deus aparece em todos os sangues analisados, em todos os seres analisados, como que alguém lá de cima dissesse: eu vou assinar como criador deste ser humano. Você tem uma assinatura no seu sangue, que nem mesmo o diabo pode lhe tomar isso, e nessa assinatura diz: ele me criou. Aleluia. Mas o fato dele ter me criado, e o fato de que eu carrego o nome do Eterno. Alguém aqui conhece qual é o nome do Eterno? Se alguém conhece, levante a mão comigo, por favor. Obviamente, além de Giovanni, Wilson, qual é o nome do Eterno, Wilson? Adonai. Adonai é uma expressão que nós utilizamos dentro do judaísmo para dizer o que nós em português chamamos de Senhor, de alguém que está acima, de alguém que tem patente, de alguém que é excelso. Mas alguém sabe o nome do Eterno? O senhor sabe, pastor Douglas, o nome do Eterno? O verdadeiro nome do Eterno, aquele a qual no terceiro mandamento dado a Moisés de 10, ele disse: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você vai a Israel, e quantas vezes você andar com os judeus, quantas vezes você passar e até mesmo estudar com rabinos, e você pode insistir para que eles citem, para que eles falem, para que eles profiram, para que eles declarem o nome verdadeiro do Eterno, e eles não vão dizer, eles vão dizer atributos, eles vão dizer Hashem, que quer dizer o nome. Por isso que a gente diz Baruch Hashem, bendito seja o nome. Que nome? O nome dele. Mas qual é o nome dele? Na nossa Bíblia, na nossa tradução, aparece Moisés dizendo para o Eterno: Senhor, quando eu chegar no Egito, alguém vai dizer qual é o teu Deus, porque aqui nós temos muitos, aqui há Osíris, aqui há Nefertiti, aqui há não sei quem, aqui há qual é o Deus que tu representa? E aí no nosso português aparece que Moisés ouve de Deus, ele dizendo assim: eu sou, diga que eu sou, te mandou. Mas isso nunca aparecerá no hebraico. Nunca. Eu tenho um hebraísta aqui para me retificar se eu estiver mentindo. Estou errado, Giovanni? Você nunca verá isso no hebraico. O eu sou nunca aparecerá no hebraico. Não existe nenhum texto, nenhum códice. Os códices mais antigos encontrados são chamados papiros de Qumran, que são datados entre 200 a 400 anos antes de Cristo, que foram encontrados em Qumran, numas cavernas. Mesmo estes códices não aparecem em eu sou. Aparecem o nome do Eterno. Aparece o tetragrama, que não pode ser citado por citar, que não pode ser escrito em coisas que podem ser queimadas ou destruídas. E por que, pastor, o senhor está insistindo em falar e explicar sobre este nome do Eterno, já que o senhor não vai citar para a gente, mesmo sabendo a pronúncia, mesmo sabendo qual seria? Por que é que o senhor não vai citar? Porque o meu interesse não é que você saiba o nome dele, apesar de que a Bíblia mostra em Apocalipse, que um dia todo o mundo saberá quem é Adonai, quem é o nome dele, e qual é o nome do Eterno. E
todos se dobrarão diante deste nome e honrarão este nome, e eu e você podemos dar glória, porque estaremos naquele dia com palmas na mão, como diz a Bíblia, que na verdade a gente chama de palmas, mas são 4 tipos de plantas que nós estaremos balançando, dizendo a Ele, só o nome dEle, é para Ele, a glória é dEle, a honra é dEle e o louvor é dEle. Louvado seja o nome de Jesus. Mas saiba disto: por que então o senhor insiste em falar deste nome, pastor? Já que o senhor não vai me dizer que nome é. Já que, como disse o Wilson, eu conheço como Adonai, eu conheço como Hashem, eu conheço como Jeová, eu conheço como Yeová, eu conheço como Tsevaot, e por aí vai. Porque o que eu quero que você entenda é que Deus é tão lindo, que quando você e eu estávamos sendo concebidos, louvado seja o nome dEle, ainda apenas como criaturas, não filhos, porque a Bíblia diz que ninguém, além de Jesus, é filho de Deus. Ouça o que eu vou lhe dizer: ninguém, além de Jesus, recebeu este título, filho de Deus, só Jesus. Agora Deus, porque Ele quis, porque Ele é, porque Ele tem o poder, Ele torna a mim e torna você filho de Deus, filho de Adonai, filho de Hashem, filho do Eterno. Este Deus tem poder de lhe tornar. Mas ninguém nasce com isso. Então por que eu preciso saber, pastor, que este nome é tão importante, já que o senhor não citará? Porque Deus, mesmo sabendo, irmão, que eu e você apenas somos criaturas dele, Ele fez questão de registrar no nosso códice de que nós somos criaturas não do acaso. Quando eu fazia biologia lá por volta da minha 8ª série, nem sei como é que chama isso hoje, na minha época chamava 8ª série, do 1º grau, eu não sei também se ainda existe 1º e 2º grau, agora está tudo doido, mudou tudo. Tem gente que está estudando até a 9ª série, misericórdia, eu já estava na 8ª arrastando, se tivesse mais a 9ª eu estava roçado. Mas na 8ª série, meu professor de biologia, insistentemente, eu não conhecia Cristo e nem muito menos conhecia o Evangelho, mas insistentemente e com muita sabedoria, maestria, ele veio provando dentro do conceito dele, de que nós somos fruto de uma evolução. E mostrando a teoria evolucionista, contrariando a teoria criacionista, ele vem apresentando que o ser humano, ele nasce a partir de uma molécula numa água. Esta água vira um anfíbio. Este anfíbio deseja então agora andar na terra. Este ser que começa a andar na terra evolui mais um pouco, evolui mais, até virar um macaco. E do macaco evoluíram e chegaram até nós. Você sabe por que esta teoria nunca deixou de ser teoria? E tudo que é teoria é porque não há prova científica que realmente possa atestar que aquilo deixe de ser uma teoria para ser uma verdade. Você sabe por que isso nunca deixou de ser uma teoria e nunca deixará de ser? Porque se você pegar em todos os animais e procurar a assinatura da criação de Deus, você não encontrará neles. Mas se você procurar em qualquer ser humano, ele pode ser o mais pobre e reles seres humanos da terra, ele pode ser um analfabeto, um interiorano, ele pode ser o presidente dos Estados Unidos, mas se forem procurar, há uma assinatura como quem dissesse: o ser humano não foi criado por uma ordem. Aos animais eu disse: hajam animais. Às plantas eu disse: hajam plantas. Às aves eu disse: hajam aves. Mas quando eu olhei para esta terra
cheia de animais, de peixes, de água, de céu. Eu disse: agora eu vou criar com minhas mãos o ser humano. E para que ficasse diferenciado de que eu e você não somos frutos de uma teoria evolucionista, mas somos algo criado por Deus, Ele assina no nosso DNA dizendo: aqui está o nome do pintor, aqui está o nome do Criador, o nome daquele que te criou, Adonai. Você e eu somos criaturas de Deus. Mas eu não quero morrer como criatura, porque como criatura eu não tenho direito à herança. Criaturas não têm direito à vida eterna. Criaturas não poderão chegar no céu um dia. Criaturas, e eu vejo, quando eu falo de céu, eu sempre me lembro da pandemia. Sabe por quê, pastor Douglas? Porque durante a pandemia, o que eu vi de homens e mulheres se levantando nas mídias sociais e dizendo: cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus dos crentes? Aqui agora, a pandemia veio para provar de que Deus não existe, de que as igrejas são uma farsa, de que isso é uma história de caronchinha. E eu ficava olhando, eu disse: se esses camaradas que criticam aquilo que não conhecem parassem para ler a Bíblia, eles descobririam que esta Bíblia já anunciava não só esta pandemia, mas anuncia muitos outros flagelos. E estes flagelos são necessários para quê? Para que um dia Jesus Cristo volte para buscar os filhos e filhas de Deus. Tem algum filho de Deus aqui nesta noite? A primeira coisa que eu e você temos que saber, que esse texto diz, que se nós queremos que Deus seja o nosso Pai, primeiro, ninguém é filho deste Pai por causa do sangue. Sua mãe era virgem e o Espírito Santo desceu sobre ela, e aí nasceu você, sim ou não? Não? Certeza? Quantas pessoas vocês conhecem no universo, neste mundo que nós conhecemos como Terra, que não teve contato com um homem e de repente aparece grávida e ainda diz assim: foi o Espírito Santo? Quantas pessoas vocês conhecem assim? Eu conheço pelo menos uma apenas. Você sabe como é que é o nome dela? A gente chama de Maria, nesse nosso português, não é verdade? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o único ser que carregou no seu sangue o DNA de Deus foi Jesus. É por isso que a Bíblia diz aqui em João, no capítulo 1, que ninguém pode se tornar filho de Deus por herança sanguínea. Quem aqui é pai de crente? Pai de algum filho crente? Levante a mão. É pai de crente? É filha de crente? Quem é sua mãe? O senhor é pai de crente? Fazia aqui do outro lado atrás: crente que eu sou é besta, pastor, que meu filho. Deixa eu lhe dizer uma coisa: teve gente aqui que nasceu no evangelho e cresceu na igreja. Conhece alguém assim? Se conhece, levante a mão. Conhece? Olhe para cá. Quando você nasce dentro de uma igreja, seja ela evangélica, católica, espírita, que ela cultue qualquer divindade, saiba de uma coisa: o fato do seu pai ou sua mãe conhecer ou servir a Deus, não faz de você, que nasceu dentro da igreja, cresceu dentro da igreja, ser um filho de Deus. Você sabe por quê? Porque nenhum DNA divino é transmitido de você para o seu filho. O que é que você quer dizer com isso, pastor? Eu estou lhe dizendo que Deus, através do apóstolo João, disse: ninguém pode nascer sendo filho de Deus por herança sanguínea. Só Jesus teve este privilégio. Glorificado seja o nome dele por isto. Então, o fato de eu ser filho de um servo, não aquela história de filho de peixe, peixinho é, só funciona lá para o mundo, meu irmão. Mas dentro da igreja, filho de crente, normalmente, crentinho não é. E eu não sei porquê, pastor Douglas, eu espero que isso não aconteça comigo, não aconteça com o senhor, e aqui está o pastor Fábio, e não aconteça com o pastor Fábio.
Mas os nossos filhos, nós pastores, na sua maioria, parece que são os que mais dão dor de cabeça dentro das igrejas. Vocês já perceberam uma parada dessa? Estou falando sério, isso é estatístico, viu? Para quem acha que isso é achismo, isso é estatístico. A maioria dos filhos dos pastores dessa nação são os caras mais doidos que a gente conhece. Eu estava com o pastor Douglas quando ele ainda era líder do ministério Guerreiros de Cristo, e nós estávamos evangelizando um povoado de Santa Rita chamado Cariongo, não é isso, pastor Douglas? E lá tinha um pastor que, salvo engano, era Valternor, era isso? Pastor de Santa Rita? Valdemar. Ele tinha um filho, que o pastor Douglas só chamava ele de Paulinho. Ele nasceu no evangelho, cresceu na igreja, ele e os irmãos cresceram na igreja. Pense num cão em forma de gente, era ele, Paulinho. Eu estou errado, pastor Douglas? O cara pegava a motoca no dia de culto, aquelas motocas que o cara quebra assim, a bexiga taboca ali de trás para fazer zoada, e ele passa, o pastor, o pai dele está pregando, ele passava na porta, parava e... Isso aí. O cara era encapetado, meu irmão. Endiabrado. Mas louvado seja o nome do Eterno, que Deus, quando ele era criança, Deus usa alguém e diz ao pai: eu chamei esta criança para ser pastor, e o Paulinho, que antes era um instrumento de Satanás, hoje é um homem de Deus, pastor, pregador do evangelho, conhecedor desta palavra, e é presidente de um dos campos da Assembleia de Deus no estado do Maranhão, e amigo pessoal meu. Por isso que se ele tivesse me assistindo ou assistir um dia, ele pode dizer assim: eu era um cão, mas hoje eu sou um crente. Mas nem sempre a história termina assim, porque filho de crente não quer dizer que crentinho é. Então saiba, ninguém nasce com herança sanguínea para ser filho de Deus. Você não vai para o céu porque sua mãe vai. Você não vai para o céu porque o seu pai vai. Você vai para o céu, e se for um dia, é porque um dia você disse para Jesus: Jesus, eu te quero, sendo meu Senhor. Deus olhou e disse: tu quer, meu filho? Quer? Pois recebe poder, a partir de hoje tu te torna meu filho. Louvado seja o nome do Eterno. Segundo, ninguém pode ser filho. A Bíblia diz que nós não podemos, versículo 13: filhos não podem ser nascidos do sangue, e nem pode ser da vontade da carne. Tem tanta gente que se acha filho de Deus. Lembra da historinha que eu contei no início do culto, do jovem lá da Assembleia de Deus do Vinhais, que achava que era melhor do que todo mundo, e talvez até fosse, e virou para mim e disse que eu era filho do cão. E eu acho que eu era mesmo na época, mas não sabia. E quando o filho do cão, olhei para ele e disse: não sou, eu sou filho de Deus. Ele disse: você é. A Bíblia diz que vocês são filhos do diabo. Aí eu não consegui me aguentar, fui no cangote dele e digo: filho do cão é tu, rapaz. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que não adianta eu acordar um belo dia e dizer assim: a partir de hoje eu sou filho de Deus. Eu quero ser filho de Deus e sou. Goela abaixo. Você pode até não ser, mas eu sou. Olha o dedinho, ó. A Bíblia diz que o Eterno disse no apóstolo João, através do apóstolo João, capítulo 1, versículo 13: ninguém por vontade humana se faz filho de Deus. Eu não posso abrir a boca e dizer: eu sou filho de Deus porque eu sou cara. Eu sou filho de Deus porque estudei teologia. Eu sou filho de Deus porque eu fiz seminário. Eu sou filho de Deus por causa disso. Eu sou filho... Ninguém. Sabe por quê? Porque só um pode nos tornar filho de Deus. Tem algum filho de Deus ainda nessa igreja aqui? Terceiro, a Bíblia diz no versículo 13 que ninguém pode ser nascido filho de Deus da vontade do sangue, ninguém pode ser nascido filho de Deus da vontade da carne, e ninguém pode se tornar filho de Deus por vontade do ser humano. Quem foi batizado quando era criança, bebê lá na igreja católica? Você sabe por que fizeram isso com você? Católicos aqui que estudaram um pouquinho. Porque era que o seu padre lá chegou para a sua mãe em latim,
batizou Vossa Excelência. Você lembra por quê? Não tem ninguém que lembra por que fizeram isso com você? Porque foi Marinilde. Eu tenho aqui um ex-padre, ou quase padre. Gente, imaginar Ailton padre é muita doidice, né, cara? Isso é só Deus para fazer essas doidices. Um cara como o Ailton no seminário, eu acho que ele não era um cara normal, cara. É sério, porque ele na igreja não é normal, tu imagina ele lá no seminário, né, Ailton? Não pode ser normal. E eu não estou falando mal aqui dos meus colegas padres, não. Eu estou falando diretamente para eles mesmos, eles estão errados. Nós somos batizados lá quando somos bebês, porque os nossos padres antigamente diziam assim: agora esta criança se tornará filho de Deus. E então, uma vez batizado, eu passo a ser agora filho de Deus, e a minha vida mudou. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz aqui no livro de João, que os católicos têm e que deveriam parar para ler. Por isso que eu digo para os meus amigos católicos que me ouvem, e tem gente que desce seco, mas tem gente que vai ler e diz: rapaz, não é que aquele cara estava certo? Pegue aí a sua Bíblia, abra no Evangelho de João, leia o capítulo 1 e veja o versículo 12, 11, 12 e 13. Sabe o que você vai aprender? Que ninguém pode te fazer filho de Deus. Padre não te faz filho de Deus. Sabe quando uma criança chega aqui no meu altar, e quando eu falo meu altar, eu estou falando de estrutura física, porque o altar de Deus nunca será um púlpito de igreja, o altar de Deus nunca é um pedaço de pedra, o altar de Deus nunca será algo que a mão humana pode construir. O altar de Deus está aqui dentro de mim e de você. É por isso que a Bíblia diz que eu sou o templo dele, você é templo dele. Então chega alguém aqui neste meu altar e diz assim: eu quero apresentar meu filho. Aí quem me assiste olha e diz assim: agora essa criança é um filho de... Quem disse isso, rapaz? Alguém já fez isso aqui nessa igreja com algum filho, alguma criança? Já, Robert, já também, Marinilde. Eita, coitado dos meus ovelhas. Mas sabiam que a parada não ia tornar filho de Deus, né? Nós fazemos isso não para torná-los filhos de Deus, porque isso não os torna filhos de Deus. Nós o apresentamos a Deus, tentando buscar um costume que é para o homem, sexo masculino, no 8º dia, na circuncisão, que acontecia na época de Jesus, e que ainda acontece nos dias atuais dentro do judaísmo, mas que não serve para nós. Nós pegamos um costume deles, que veio de uma lei que veio de Deus, que no 8º dia o prepúcio masculino deveria ser cortado, e esta criança, ela passaria a ser propriedade de Deus. Ela a partir daquele momento teria uma aliança abrâmica. É algo totalmente diferente. Quando nós fazemos isso, é como se nós estivéssemos criando um costume, dizendo para Deus: Deus, o meu filho ou a minha filha, eu vim aqui diante da igreja, diante do pastor, diante da liderança, te pedir: Senhor, cuida da minha criança, cuida do meu filho. Mas Deus não torna aquela criança filho dele ou filha dela por causa disto. Sabe por quê? Porque quando um pastor ora e diz: Senhor, toma esta criança na mão, Deus não diz assim: a partir de agora ela é meu filho. Pastor, mas por quê? Porque aqui isto não é assim. Porque quando eu vim do catolicismo romano, como muito bem disse Marinilde, eu quando fui batizada, a minha mãe, disse Marinilde agora há pouco, ela recebeu a fala do padre, e eu também, porque eu fui batizado na igreja católica. Quem foi batizado aqui na catolicismo romano? Misericórdia. Sério? Mas já foram batizados nas águas verdadeiras aqui também? Pode dar glória a Deus então por isso. Porque quando a gente é guri, não tem como saber o que é certo e o que é errado, como é que o nego vai me batizar? Mas naquela época eu disse: minha mãe, agora meu filho é um filho de Deus. E antes eu era o quê? Se eu não sou filho de Deus, irmão, eu não só sobra um outro pai, né? Era filho do meu pai. Mas olhe para cá, para você entender onde eu quero chegar. A Bíblia nos ensina de forma muito clara.
Ninguém pode ser filho de Deus porque quer ser filho de Deus. Ninguém é filho de Deus porque nasce de um pai que é filho de Deus, ou de uma mãe que é filho de Deus. E ninguém é filho de Deus porque alguém o declara filho de Deus, porque alguém bota o dedo e diz: este é filho de Deus. Sabe como é que nós nos tornamos filho de Deus? João capítulo 1, por favor, abram as vossas Bíblias. Versículo 11 diz assim: Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, aleluia. Mas todos, olhe para cá, sabe o que a Bíblia está dizendo? Todos, há exceção? É todos. É pobre, é rico, é magro, é feio, é gordo, é doente, é bom de saúde, é dançarina de bumba boi, é o que for, não importa o que seja. Diz todos, diz assim: mas todos os que receberam Jesus, aqueles que creram no seu nome, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui nessa noite? Sabe por que você é filho de Deus? Não é porque alguém disse, não é porque alguém quis, não é porque você achou que tinha o direito. Você se torna filho de Deus por um poder sobrenatural a partir do momento que você crê. Se eu não crer, eu não me torno filho. Se você, onde estiver me assistindo, não crer, você não se tornará filho. E sabe o que eu vou lhe dizer? Jesus disse de forma clara em Marcos capítulo 16, versículo 15: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Foi a nós. Quem crer será salvo, e quem não crer. Meu irmão, ninguém tem noção do que é a condenação eterna até fechar o zoinho aqui nessa terra. Sabe quando que você passa a temer a morte? Quando ela se apresenta para você, quando ela diz assim: cheguei, queridão, vim te pegar. Aí nessa hora a perna treme, nessa hora você lembra de Deus. Se você é filho de crente, você lembra que era filho de crente. Nessa hora, se tu estava na igreja passeando por ela, você lembra que passeava. Nessa hora você diz: eu quero, mas a morte diz: não dá mais. Tu já está na minha dimensão. E nessa dimensão, o que a Bíblia que você passou a vida inteira ouvindo dizia era: em vida creia, em vida receba e creia em Jesus, que Deus te tornaria filho de Deus por um poder que é sobrenatural. Você sabe porque eu costumo dizer que quem conhece verdadeiramente Jesus nunca larga ele, e se largar não volta. Tem gente que teologicamente tenta argumentar comigo, não conseguiram ainda trazer qualquer argumento que pudesse derrubar o que eu estou falando. É por isso que Hebreus, ao escrever a sua carta, aquele camarada que escreveu a carta aos Hebreus disse: quem experimentou da salvação um dia, se perdê-la nunca mais alcançará. Aí a gente diz assim: não, pastor, mas eu conheço fulano que aceitou Jesus, se desviou e voltou para Jesus e está na igreja, é uma bênção, é salvo. Você sabe por que hoje ele é uma bênção e é salvo, e a primeira vez talvez não? Porque ele nunca tinha conhecido Jesus. Quando nós conhecemos a Cristo, cremos no seu nome, a Bíblia diz que um poder do céu é liberado, e algo dentro de nós muda, e nós percebemos que deixamos de ser criaturas, para nos tornarmos filhos de Deus. Quem já sentiu isso aqui nessa vida? Já sentiu isso? Sabe por que você sentiu isso? Porque Deus te escolheu para ser filho de Deus. Aplauda Jesus por isso. Segundo, só se deixa de ser criatura para ser filho quando recebemos o Filho de Deus como nosso Senhor e Salvador. Quem já recebeu Ele como Senhor e Salvador? Você que não levantou a mão, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Por que ainda não? Você que está me assistindo, por que ainda não? Tem umas paradas que eu não entendo. É de verdade, eu não entendo, David. Camarada,
entende, sabe o que é certo, sabe o que é melhor. A mulher vem aí na igreja, ouve alguém falar, não, rapaz, eu entendo. Você nunca pregou para alguém que alguém disse assim, não, rapaz, eu sei que esse é o caminho certo, eu sei que o certo é esse aí, eu até entendo que eu estou no caminho errado, mas agora não. Já ouviram isso alguma vez? Já? Rapaz, quando eu tenho a triste experiência de ouvir isso, a pessoa que eu estou evangelizando tem a triste experiência de ouvir outra coisa que ela não esperava de mim. Porque isso para mim é coisa de gente ignorante. É sério. Meu irmão, se eu sei que está pegando fogo aqui e a saída é por ali, eu vou correr para o lado do fogo? Sim ou não? Eu vou correr para a saída, rapaz. Se eu sei que o negócio está errado, e eu sei que eu vou me dar mal, eu vou ser condenado, eu vou para o inferno é real. As igrejas não estão pregando mais o inferno, mas ele existe, ele é real. As pessoas não estão pregando mais contra o pecado, mas ele existe, ele é real. Mas também existe um céu que é real e foi preparado para filhos, não foi para criaturas. São filhos que entrarão lá, são filhas que entrarão nesse reino de Deus. Eu não entendo. E a gente sempre espera assim, não, eu vou primeiro me preparar. Eu nunca conheci ninguém que esteve preparado para aceitar Jesus. Eu nunca, são 26 anos seguindo Jesus. Nunca conheci uma pessoa que se preparou para aceitar Jesus e aceitou Jesus. Eu nunca conheci nenhuma. E eu quero conhecer. Não, eu me preparei, pastor. Eu fui indo devagarzinho para a igreja. Eu fui deixando as coisas de lado aos poucos. Quando eu me dei conta, virei crente. Foi nada. No primeiro dia que você decidiu ir para a igreja, porque você iria iniciar uma nova caminhada para te levar a aceitar Jesus, naquele dia você aceitou Jesus e nem sabia. Sabe aquele dia que você disse assim, rapaz, eu vou passar e ir para a igreja só para ver o que vai dar? Não porque eu quero, naquele dia lá no seu coração, a sua alma estava fazendo assim, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Você podia até não ter professado. É por isso que você conhece e eu conheço. Tem uma irmã aqui nesta igreja, o nome dela é Francilda. Francilda, não é isso? Que trabalha com criança, irmãos. Acho que ela está até lá para cima. Um belo dia ela começa a frequentar a igreja, ela faz um gabinete comigo. Quando ela chega no meu gabinete, eu digo, minha irmã, a paz do Senhor. Ela disse, pastor, eu não sou crente. Eu disse, como é, minha filha? Não sou crente. Eu vim justamente falar para o senhor, não sou crente, mas eu queria saber como é que faz, porque eu quero ser crente. Olhei assim para ela lembra disso, aqui no gabinete. Eu falei, Francilda, você é crente, filha, deixa de onda, você está de onda comigo. Não, pastor, eu nunca sou católica, eu frequento aqui a igreja. Digo, você adora alguma imagem? Não, Deus me livre. Você crê na palavra? Creio. Crê que Jesus é o Salvador? Creio sim, pastor, creio em Jesus. Minha filha, você é crente? Eu sou crente, pastor? Minha filha, você é crente. Você anda como crente, você fala como crente, você se veste como crente, você tem desejos de crente, você se expressa como crente, você produz frutos de crente, você é crente. Mas eu não sabia, pastor. Eu disse, exatamente, filha, mas aí na sua alma já havia uma escolha. Deus disse, ela será minha filha. Você quer ser filha dele? Quero. Então vamos orar agora. E ela entregou a vida dela para Jesus oficialmente naquele dia, e extraoficialmente já seguia Jesus. Você conhece alguém assim? Eu conheço gente que está até na igreja errada, meu irmão, e que é mais crente do que a gente que está aqui na minha igreja, que é mais sério, mais honesto, mais direito, que leva mais a sério a palavra, e está lá na igreja X, e que eu digo para ela, mas o que está faltando para te vazar daí? Não, pastor, eu me dou tão bem aqui, mas todo dia eu só penso nele. Jesus é o meu Senhor. Jesus é por isso que Jesus disse, na casa de meu pai já há muitas, e eu vou preparar.
Ele diz que já tinha a casa preparada para alguém, e que ele ia agora, no meio daquela coisa toda, fazer as nossas casas. Sabe o que ele estava dizendo? Existe um povo que você não sabe, que eu não sei, que você não conhece, que você talvez nunca viu, mas que quando você chegar na glória, você vai dizer: tu está aqui? E ele vai dizer: tô. Mas como? Porque lá onde eu estava, eu nunca deixei de crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da humanidade. Para encerrar, abra em Romanos, por favor, capítulo de número 8. Romanos capítulo 8, eu quero encerrar neste texto, porque eu quero que você aprenda algo importante. Tem alguém aqui que já recebeu alguma herança de pai que morreu? Levante a mão, por favor, se tem algum pai. Já o Kyle, mais alguém? Não, mas tem um bocado de gente aqui na esperança, né? Meu pai morreu, eu vou estar feito. Pai morreu, eu vou estar, olha, de boa. Te acalma, negão. Procure orar para que ele viva muitos anos. Mas olha para cá para tu entender uma coisa. Quando você entrega a sua vida a Cristo, porque crê. Pastor, o que é entregar a vida a Jesus? Eu sinto um negócio, desce um anjo, me toca, eu me arrepio. O que é? Eu começo a chorar, o que é? Por quê? Joãozinho que veio aceitou Jesus, ele veio aceitou Jesus chorando. Ciclano veio aceitou Jesus se arrepiando. Outro fulano veio aceitou Jesus sapateando e girando. Outro veio aceitando Jesus já falando em línguas. Outro veio aceitando Jesus calado sem falar nada. Então como é que eu sei, pastor, que eu estou aceitando Jesus? Nunca esqueça disso. João capítulo 1, versículo 11 e 12. Disse Jesus: todos aqueles que crerem no seu nome, Deus dará a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você tem que crer. Crer é acreditar que Ele é real. Crer é acreditar que Ele não é uma ficção romana, que Ele não é uma criação religiosa. Crer é dizer: eu acredito neste homem que eu não conheço, não o vi, não o tocarei agora, mas estão falando dele e eu creio. É isso que te leva a se tornar um filho ou uma filha de Deus. É quando você tem tudo o coração e diz: eu acredito nesta palavra, eu acredito no que estão me dizendo, eu acredito que aquilo que aquele pastor, aquele irmão, aquela irmã fulano me disse, que Ele é o Salvador, eu creio que Ele é o Salvador. Quem entende isso aqui nesta noite? Quando você se torna filho de Deus, existem umas coisas que acontecem com a gente. Só os filhos de Deus aqui. Levanta a mão assim, ó. Essa é para nós. É brinde, viu, irmã? Isso aqui é brinde. Deus dá isso como brinde. Você se torna filho, você já nem merece ser filho, mas creu em Cristo Jesus, vou te dar poder para ser filho. Mas aí ele olha e diz assim: eu não vou te dar só isso não, vou te dar mais um negócio. Romanos capítulo 8, versículo 16, diz assim: o mesmo Espírito, que Espírito é esse, irmãos? É o de Deus, é o Espírito Santo, é aquele que estava aqui antes de eu chegar, que está com você, que lhe conhece. Ele diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Esta semana uma pastora me ligou, me mandou uma mensagem, por assim responder, por assim dizer, corrigindo minha fala: pastor, eu posso dizer a alguém que eu sou um salvo? É certo eu dizer que eu sou salva? Porque eu acho que se eu disser, como eu já disse para algumas pessoas, olha, eu sou salvo, a pessoa se ofende. Eu disse a ela: só quem pode dizer que você é salva
é você. O seu pastor não pode lhe dizer isso, seu marido não pode lhe dizer isso, que convive com você, seus filhos não poderão dizer isso, mas você pode. Por quê? Porque o mesmo Espírito que habita em Cristo, o Espírito de Deus, ele testifica. Sabe o que é testificar? É literalmente decretar, sentenciar, é reafirmar, é dizer para você dentro da alma. E aí a Bíblia diz: o mesmo Espírito diz para o meu espírito: você é filho de Deus, você é filha de Deus. Sabe por que eu posso abrir a boca e dizer assim: se Jesus voltar eu subo para a glória? Não é porque eu não peco, não é porque eu não falho, mas porque há um Espírito dentro de mim, que todos os dias quando eu dobro o joelho, me faz lembrar: você é filho, você é filho. Quem sente isso quando ora? Você é filha, você é filha. Sabe por que a gente sente isso? Porque o Espírito de Deus declara, sentencia dentro de nós: você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. E só os filhos de Deus vão entrar no reino de Deus, querido. Isso está escrito na palavra. Então, se o Espírito de Deus decreta, testifica que você é filho, você pode sim exaltar a Deus. Não importa de onde você veio, não importa quem você foi, o que importa é, Ele com o poder dele te fez filho de Deus. Versículo 17 diz assim: e se nós somos filhos, só levante a mão os filhos e diga glória a Deus. Se nós somos filhos, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, também é certo que com Ele seremos. Levante a mão, filhos de Deus, assim comigo. É fácil ser filho de Deus? É fácil não, meu irmão. Está pensando que ser filho de Deus ou filha de Deus é moleza? É nada. Quando você decide ser filho de Deus, a peteca começa a comer em cima da tua costa. Quando você decide ser uma filha de Deus, as coisas que estavam dando certo, de repente começam a dar errado. E a gente chega a pensar assim: rapaz, antes de eu ser crente, era tudo tão melhor. Antes de eu ser crente, minha vida era melhor. Dançava boi, eu era índio, eu era não sei o que. Hoje não. Hoje eu não posso. Deixa eu lhe dizer uma coisa, querido e querida. Saia daqui sabendo disso, para você nunca mais esquecer, porque isso é importante. Sabe por que nós padecemos? Sabe por que passamos lutas nos nossos casamentos? Sabe por que passamos lutas com os nossos filhos, com os maridos, com as mulheres? Sabe por que passamos dificuldades? Sabe por que adoecemos? Sabe por que passamos problemas que às vezes a gente fica sem achar explicação? Você sabe por que isto acontece? Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, disse assim: olha, se você é um filho ou uma filha de Deus, saiba, é necessário que assim como Cristo padeceu, você padeça. É necessário que assim como Ele sofreu, você sofra. É necessário que assim como Ele teve lutas, você tenha lutas. É necessário que assim como Ele carregou uma cruz, você carregue uma cruz. É necessário que assim como Ele teve problemas, você também tenha. Mas saiba, tudo isso é necessário, porque um dia, assim como Ele assentou-se em um trono de glória, você também assentará na glória eterna com Ele. A Bíblia diz que eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Você sabe qual é a diferença entre herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo? Que são duas coisas bem diferentes. Você é herdeiro de Deus porque Deus tem uma herança para ti. Porque Deus disse assim: você se tornou meu filho e a partir de hoje você tem direito à herança. Que herança, pastor? Vida eterna. Você e eu venceremos a morte. Você e eu um dia teremos um corpo diferente. Você e eu um dia moraremos num reino que não é humano, num reino que é glorificado. E isso é uma herança de Deus. Mas Ele não para por aí. A Bíblia diz que eu sou co-herdeiro de Cristo.
Você sabe o que é ser co-herdeiro de Cristo? A Bíblia está dizendo, pastor Douglas, que a herança de Deus para Jesus chegará até a mim. Sabe o que é ser co-herdeiro de alguém? É ser herdeiro daquilo que este alguém herdará. Sabe o que a Bíblia está dizendo quando nós somos herdeiros de Deus? Ele está dizendo assim, ó: por você ser filho de Deus, por você decidir crer no meu filho, eu vou te dar vida eterna, eu vou te dar perdão dos teus pecados, e eu vou te levar para morar no céu de glória. Você terá uma vida nova. Aí você diz glória a Deus só pelo fato de ser filho. Aí você dá aleluia pelo fato de ser herdeiro. Aí Deus olha para ti e diz assim: mas eu não me contentei não. O meu filho com DNA, chamado Jesus, conhecido na Bíblia hebraica como Yeshua, ele é herdeiro de coisas específicas. Ele recebeu uma herança específica. E você receberá a mesma herança que eu dei ao meu filho. Sabe qual é a herança de Jesus? Deixa eu compartilhar para você o que está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Aleluia. No versículo de número 20, diz assim: disse Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Quem já abriu o coração para ele aí, diga glória a Jesus. Não para por aí, versículo 21. Herança de Jesus vai te alcançar e me alcançar. Diz assim: e ao que vencer, disse Jesus, concederei que se assente comigo no meu trono, porque assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, você sentará também. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que você pode ser um analfabeto nesta terra, um ignorante, ou seja lá o que for, um pequeno, um desconhecido até mesmo nesta casa, mas por você ser co-herdeiro de Cristo, há um trono de glória que Deus deu a ele. E Jesus disse: essa herança é minha. Mas vem cá, fulano de tal, vem sentir o gosto do que é sentar neste trono. Vem cá, irmã, sabe aquela luta, a dor, o sofrimento que você passava, porque você era mulherada, porque você era uma Zé ninguém te conhecia. Olha onde tu vai te assentar agora. Senta no trono que um dia foi separado como herança para mim. Isso é para filhos e filhas. Fiquem de pé os filhos e filhas nesta noite. Quem crê que existe demônio, acredita nisso? Cão, capiroto, Satanás, acredita que ele existe? Já sentiu o mal que ele faz para você, assim ou não? O bicho é ruim, é tinhoso. Sabe o que é ser co-herdeiro de Cristo? Como co-herdeiro de Cristo, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 2, diz assim: não sabeis vós, filhos, que vós hão de julgar o mundo? Não sabeis vós que o mundo será julgado por vós? Aí ele diz no versículo 3: não sabeis vós que vocês, filhos, hão de julgar os anjos que caíram? Olhe para cá, querido. De vez em quando, pastor Douglas, eu vejo, sou cheio da graça, cheio da unção aqui. Vejo outros pastores cheios da graça, da unção, e a gente olha para Satanás no mundo espiritual e literalmente a gente pisa nele no nome de Jesus. É assim ou não é? Mas quando a gente for para a glória, por ser co-herdeiro de Cristo, sabe o que Jesus disse? É no nome de quem que a gente expulsa demônio, irmãos?
É do nome do pastor Júnior? É do Douglas? É do padre Francisco? Não. É no nome de quem? Só há um nome que os demônios respeitam, é o nome de Jesus. Só há um nome que o inferno respeita, é o nome de Jesus. Ele não respeita meu nome, não respeita os anéis de teologia, não respeita a bacharelado, não respeita nada. Mas quando ele olha o nome de Jesus, ele abaixa a cabeça. E sabe por quê? Porque esse nome é poder. Aí sabe o que Paulo está dizendo aos Coríntios? Você é filho, você é filha. Então escreve: um dia você receberá como herança o poder que há em mim de sentenciar demônios. Você estará julgando. Então você vai olhar para aquele anjo caído e vai dizer: tu vais para o inferno, maldito. Tu passaste a eternidade inteira prejudicando, agora tu vais sofrer lá no inferno. Um dia, aquilo que o pastor Douglas faz, que o pastor Júnior faz, e que muitos pastores fazem aqui, assemelhando como se isso fosse real, e dizendo: eu te piso, Satanás. Eu ainda não faço isso no mundo real, nem o pastor Douglas, e nem o pastor faz isso. Mas na glória, eu estarei sentado com um juiz chamado Jesus. E Jesus, a Bíblia diz aqui em Coríntios, que ele vai virar e vai dizer assim: meu filho, sentencie este demônio, decrete a sentença dele, diga para ele: há um inferno preparado para ele. Isso é para os herdeiros em Cristo Jesus. E eu pergunto para você: o que lhe falta para entregar a vida a este Cristo? Olha para mim. Vai esperar um anjinho? Vai esperar ter um negócio, um tchan, para realmente dizer sim para Jesus? Talvez você vai passar a vida inteira esperando por isso. Isso não vai acontecer, e Deus não vai deixar acontecer. Sabe por quê? Porque nós temos que crer. Crer vai além do sentir. Crer vai além das emoções. Crer tem a ver com fé. Crer não é acreditar no corpo, é acreditar na alma. É dizer a si mesmo: eu creio, Ele é o Salvador, e eu seguirei. Se houver alguém nessa noite que quiser entregar a vida a Jesus, eu quero orar por você. Eu quero lhe apresentar Jesus, o Salvador. Seja me assistindo em algum lugar, em algum momento, nesta casa, Ele é o Salvador, e só Ele te tornará filho, só Ele te tornará filha. Não existe nenhum outro meio. Só os pais levantem a mão, pais homens. Vamos adorar ao verdadeiro Pai, que nunca abandonou um filho. Vamos adorar ao verdadeiro Pai, que é digno de ser honrado e glorificado. Quantos querem adorar ao Pai eterno nessa noite? Feche os seus olhos um minuto e adore-o comigo. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Oh, eterno, Tu és o verdadeiro Pai, aleluia. Se me amares verdadeiramente, guardarei
e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Escute. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 diz assim: porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O único que salva, quer salvar. O único que pode transformar você em filho ou filha, quer transformar. Mas isso só eu posso querer, só você pode querer. Ninguém fará isso por você, porque a salvação é para você, a salvação é para mim. Esse Deus que nos ama tanto, que deu o seu Filho para morrer por nós, a Ele, nosso Pai, seja a honra, a Ele, nosso Pai, seja a glória, e a Ele, nosso Pai, seja o louvor. Curve sua cabeça um minutinho. Senhor, nesta noite eu quero te apresentar cada pessoa que ouviu esta palavra. No mundo espiritual, quebra as algemas. No mundo espiritual, Senhor, quebra as correntes que aprisionam as vidas. Quebra, Senhor, todo tipo de barreira do entendimento humano, para que a fé alcance os corações e as almas. E onde houver uma pessoa, meu Deus, que na sua alma deseja receber a Cristo como seu Salvador, eu quero te pedir por esta vida nesta noite, onde quer que ela esteja. Entra neste coração pela fé. Libera, Senhor, perdão pela fé. Liberta pela fé. E salva pela fé. E torna esta pessoa um autêntico, uma autêntica filho de Deus, filha de Deus. Porque só pelo teu poder nós podemos nos tornar teus filhos. A ti seja a honra, Pai, a ti seja a glória, meu Pai, a ti seja verdadeiramente, ó Abba. É por isso que a Bíblia diz que tu és Abba, que tu és Pai. Não há um Pai como tu, Senhor. E aonde houver alguém neste dia, Senhor, comemorando o dia dos pais, entenda que mais do que isso, ontem eu era pai, Senhor, amanhã continuarei sendo. Este é um dever de todos nós, pais, cuidarmos e ensinarmos o eterno da tua palavra aos nossos filhos. Em nome de Yeshua, Senhor, nos ensina, Senhor, o caminho certo para instruir os nossos filhos, para que cresçam e jamais se afastem dele. Em o nome de Yeshua Mashiach, muito obrigado por esta palavra. Continua recebendo a adoração e louvor, porque tu és o único neste local que deve ser honrado e exaltado. E todos podem dizer amém, e podem adorá-lo e exaltá-lo, porque ele é o nosso Deus.
Sua graça achou-me morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só, pois sua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, Bendito é o nome do Senhor. tudo mudou em mim. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Mesmo sem eu merecer, sou filho. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Mesmo sem eu merecer, sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve. Glória. É leve. Declare e diga: Abba, agora eu posso dizer tudo que sim. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Declare: Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Eu sou filho. Sou filho. Sou filho. Sou filho. Sou filho. Sou filho. Sou filho, sou filho, fui comprado. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve. Declare com toda a sua força: é leve. O teu jugo é suave, teu jugo é suave, e o teu fardo é leve, é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve, é leve. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Glória.
Pastor Júnior falando disso, me lembrei hoje. Eu ia da cozinha para o quarto, e chegando no meu quarto, para a glória de Deus, lá estava a cama. Aí me deu uma vontade, eu creio que é do Espírito Santo. Eu disse: hoje é o dia dos pais. Quando o Senhor pregava, eu creio que foi o Espírito de Deus, que nada nós fazemos de nós mesmos, nem a honra, nem a glória, nós não merecemos nada a Ele. Eu me ajoelhei no canto da cama, no meio, e disse: Pai, hoje é o teu dia, eu tenho um presente para ti. Eu disse: Pai, eu tenho um presente para ti. Eu te dou meu espírito, eu te dou minha alma, eu te dou meu corpo para que tu use nesta terra. Agora eu quero um presente da tua parte. Me dá um coração de adorador. E quando o Senhor pregava aqui, veio aí na minha mente, no meu coração, o Espírito dizendo, reconhecendo que Ele é Pai. Senhor, nós te louvamos, porque teu é o reino, é o poder, é a glória. Hoje sim podemos te chamar de Pai, livres, libertos, cheio da tua presença e da tua graça e de alegria, do poder do Senhor, porque tu habita em nós, e hoje nós te chamamos libertos e de coração, te chamamos de Pai, e creio que isto agrada o teu coração, porque tu nos tornou para nós Pai, através daquele sangue bendito que tu derramaste no Calvário. Te agradecemos pela tua palavra. Agora nos ajuda a guardar, a viver, praticar, nos ajuda a ouvir, Pai, nos ajuda a ler, meu Pai, nos ajuda a andar contigo em comunhão, porque tu é nosso Pai, nós somos teus filhos adoradores nesta terra. Senhor, em nome de Jesus, agradecido pela tua palavra, levante a mão, por favor. A graça do Senhor Jesus Cristo, aleluia, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de nós. Baixe a mão, leve no coração e dê um brado de amém, chame: Pai, fica aqui, mora aqui, bendito Ele. Oh glória! Seguro estou nos braços, oh glória, daquele que nunca me deixou. Dê um abraço em teu irmão e diga: a paz do Senhor. Bendito é Ele. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E aí? Isso tá rindo. E